Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Gafisa. Esta apresentação contém projeções esperadas que estão sujeitas a riscos e incertezas. Estas projeções são baseadas em expectativas e suposições da nossa administração, igualmente dos membros do Conselho, levando em consideração as informações que a companhia tem acesso atualmente. As exceções relacionadas às declarações prospectivas também incluem informações sobre resultados operacionais potenciais ou supostos. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições, pois referem-se a eventos futuros, portanto, sujeitos a circunstâncias que podem ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas podem diferir significativamente daqueles expressos ou sugeridos pela declaração de previsão. A maioria dos fatores que determinarão esses resultados e valores vão além de nossa capacidade de controle ou previsão. Passo a palavra para a CEO Sheila Rezende. Bom dia a todos! Iniciamos o ano de 2025 com avanços significativos no desempenho de nossa estratégia, consolidando a Gafisa como uma referência no mercado imobiliário de luxo. Os resultados do primeiro trimestre de 2025 são expressivos e refletem a solidez operacional da companhia, nosso compromisso contínuo com a governança corporativa e a responsabilidade socioambiental. Entre os principais destaques do período, realizamos a entrega do Ibirapuera Park, em Moema, São Paulo, um projeto localizado próximo ao Parque Ibirapuera, desenvolvido em parceria com a Hines, um empreendimento de alto padrão e localização privilegiada. Outro destaque do trimestre foi o sólido desempenho comercial do Alar Oscar Freire. Esse resultado é fruto de uma estratégia comercial bem definida, alinhada ao desenvolvimento de um produto altamente assertivo. Trata-se de um empreendimento único, localizado em uma das esquinas mais valorizadas de São Paulo, no coração dos Jardins, que registrou um desempenho de vendas excepcional. Esse sucesso reforça nossa capacidade de identificar e capturar oportunidades estratégicas, além de fortalecer a confiança na execução disciplinada do nosso pipeline de lançamentos futuros, sempre com foco na geração de valor sustentável. Do ponto de vista financeiro, encerramos o trimestre com um lucro líquido de 21 milhões, receita operacional líquida de 227 milhões e um crescimento de 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaco ainda a consistência de nossas margens, especialmente nos empreendimentos de alto padrão, e a manutenção de uma estrutura de capital equilibrada em linha com nossa estratégia de longo prazo. No pilar ESG, integramos o ranking CDP Clima e, pelo terceiro ano consecutivo, fomos listadas entre as principais empresas certificadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE da B3, um dos mais relevantes do mercado, reafirmando nosso compromisso com a governança corporativa, o meio ambiente e a responsabilidade social. Encerramos o primeiro trimestre de 2025 com uma perspectiva otimista e confiante para o restante do ano, sustentada pelos sólidos resultados alcançados e pelo forte alinhamento entre estratégia, execução e posicionamento de mercado. Já iniciamos os preparativos para os próximos lançamentos no Rio de Janeiro, um mercado estratégico para a Gafisa, com elevado potencial de valorização e forte sinergia com nossa atuação no segmento de luxo. Essa jornada de crescimento só é possível graças à confiança e parceria de nossos clientes, acionistas, parceiros e colaboradores. Seguimos comprometidos em entregar resultados consistentes e sustentáveis. Passo agora a palavra ao vice-presidente Luiz Fernando Ortiz. Muito obrigado. Obrigado, Sheila, e bom dia a todos. Estamos aqui diretamente do nosso showroom do Alar Oscar Freire para transmitir os resultados operacionais e financeiros da companhia. Passando a apresentação para o slide 6, iniciamos o primeiro trimestre de 2025, dando continuidade ao grande sucesso de vendas do empreendimento Alar Oscar Freire. Empreendimento localizado aqui na esquina da Oscar Freire com a Consolação. Agora, no mês de maio, iniciamos uma nova etapa com a abertura de vendas das unidades Alar Suites, unidades exclusivas e uma torre dedicada no mesmo projeto. O Alar Suites tem como grande diferencial a entrega das unidades com o fit-out, ou seja, essas unidades serão entregues com todos os acabamentos, inclusive equipamentos. Além disso,
os donos das suítes terão acesso integral aos serviços e espaços de lazer do empreendimento. São 8 andares dedicados ao bem-estar, alta gastronomia, arte, moda e arquitetura, incluindo 3 restaurantes, um de alta gastronomia, uma patisserie e uma brasserie, além de centro de longevidade, boutique, piscina com pool, bar e bangalôs e um centro esportivo com equipamentos ultra-tecnológicos. O Alar Oscar Freire é um empreendimento cuidadosamente planejado e seu desenvolvimento segue um cronograma super bem definido. O início das obras é previsto para julho de 2025. No slide 7, destaco a entrega do empreendimento Ibirapuera Park, um empreendimento desenvolvido em parceria com a Hines, com VGV de 225 milhões de reais. Localizado em Moema, um dos bairros mais desejados de São Paulo, o empreendimento oferece uma vista privilegiada para o Parque do Ibirapuera e proporciona um estilo de vida sofisticado, cercado por uma infraestrutura de serviços de excelência. O empreendimento é assinado pela arquitetura de Kronesberg Vanucci, design de interiores de Fernando Piva e o paisagismo de Eduardo Melo. Agora mudando para o slide 8, apresento as vendas e o VSO dos últimos trimestres. No primeiro trimestre de 2025, alcançamos um total de vendas brutas de 237 milhões de reais, o que representa um aumento de 15% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. As vendas líquidas também seguiram essa tendência, totalizando 202 milhões de reais, um aumento de 18%. No gráfico à direita, podemos observar a evolução do VSO bruto, que nesse trimestre atingiu 16%, sendo o maior índice registrado nos últimos 4 anos. Esse resultado é um reflexo de uma estratégia comercial e de marketing direcionada, aliada a uma definição de produto assertiva, construída com base em inteligência de mercado, perfil do público-alvo e análise de tendência. Essa eficiência, combinada ao sucesso no nosso último lançamento, impulsionou nossa performance de vendas, refletindo-se diretamente nos indicadores operacionais. Passando agora para o slide 9, concluímos o primeiro trimestre com um estoque de 1,4 bilhão, uma redução de 16% em comparação ao registrado no quarto trimestre de 2024. Essa queda está representada pela alta performance das vendas, especialmente após o lançamento do Alar Oscar Freire, conforme eu já comentei anteriormente. Em relação ao perfil do nosso estoque, como podemos observar no gráfico da direita, 76% dos nossos empreendimentos correspondem a unidades de alto padrão, evidenciando a nossa assertividade na estratégia de posicionamento da Gafisa no mercado de luxo. Vamos agora ao desempenho financeiro. No slide 11, destacamos o alcance de uma receita operacional líquida de 227 milhões de reais, mantendo níveis consistentes com os trimestres anteriores. A variação em relação ao trimestre anterior, ilustrada no gráfico à esquerda, reflete a performance excepcional de vendas do quarto trimestre de 2024, impulsionada pelo lançamento do Alar Oscar Freire, que se destacou entre os trimestres. O lucro líquido no período foi de 21 milhões de reais, o que, somado à consistência da receita, reforça a solidez dos indicadores financeiros da companhia. No slide 12, registramos no primeiro trimestre de 2025 154 milhões de reais em resultados a apropriar, um aumento de 12% em relação ao quarto trimestre de 2024. Esse desempenho contribuiu para a elevação da margem a apropriar, que, como mostra o gráfico, cresceu 4 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Esse resultado está correlacionado à venda de um mix de produtos com uma margem mais elevada e evidencia a nossa gestão, que tem como objetivo um crescimento sustentável ao longo dos trimestres. Agora no slide 13, apresentamos as despesas do primeiro trimestre de 2025 em comparação com os outros trimestres. Como ilustrado pelo gráfico, a Gafisa vem demonstrando uma tendência consistente de redução dos custos fixos, que totalizaram 10 milhões de reais nesse trimestre. Essa redução de despesa é estratégica e resulta em uma operação ainda mais eficiente e com maior sinergia, permitindo que a companhia opere de forma mais ágil, otimizando recursos e resultados. As despesas com vendas também apresentaram uma queda em relação ao trimestre anterior, com uma redução de 12%. Esse movimento, aliado ao crescimento das vendas brutas no período,
reforça a eficiência operacional da companhia e sua capacidade estratégica de direcionamento de recursos de forma eficaz. Passamos agora ao slide 14, sobre o endividamento da companhia. Nesse trimestre, registramos uma redução de 2,5% na dívida total em relação ao quarto trimestre de 2024. Como ilustrado no gráfico, esse resultado vem acompanhado por uma trajetória de queda no nível de alavancagem, com uma redução de 5 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2023. A trajetória desses indicadores reflete o compromisso da gestão financeira da companhia e sustenta as bases para um crescimento saudável e duradouro. Passando agora ao slide 15. No capítulo ESG, conquistamos nesse trimestre, pelo terceiro ano consecutivo, a certificação do Índice de Sustentabilidade da B3, o ISE, consolidando a posição da Gafisa entre as companhias de capital aberto com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança do mercado brasileiro. Além disso, integramos também o ranking CDP Clima, Carbon Disclosure Project, uma iniciativa global que avalia de forma criteriosa o desempenho de empresas em relação à gestão de riscos climáticos, emissões de gases de efeito estufa, estratégia de adaptação à transição para uma economia de baixo carbono. Essa conquista é um resultado de uma cultura orientada à sustentabilidade ambiental, com metas voltadas à mitigação dos impactos climáticos e à transparência na comunicação com o mercado. Para encerrar essa apresentação, gostaria de enaltecer como a cada trimestre a companhia segue demonstrando na prática eficiência nos indicadores operacionais, compromissos com indicadores financeiros e uma visão sólida de posicionamento que temos convicção que irá gerar mais valor aos nossos clientes, acionistas e stakeholders. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Luiz Ortiz. Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Você pode enviar a sua pergunta por escrito, clicando no ícone de Q&A localizado na parte inferior da tela. Solicitamos que aguarde enquanto coletamos as perguntas. Recebemos a pergunta de Gabriel Furian. Bom dia. Quais as medidas estão sendo implementadas para a redução da dívida líquida? Gabriel, bom dia. Obrigado pela pergunta. A nossa dívida, a maior parte da nossa dívida, a grande maior parte da nossa dívida está atrelada a projetos, considerando que a nossa curva de entrega de empreendimentos é bastante relevante esse ano. A tendência é a gente ter uma grande amortização dessa dívida, tanto no segundo semestre como no primeiro trimestre de 2026, por consequência dessas entregas e dos repasses desses empreendimentos. Recebemos a pergunta de Fernanda Castro. A companhia reportou o maior VSO bruto dos últimos 4 anos. Como a companhia tem equilibrado a estratégia de lançamentos e o ritmo de vendas para atingir esse resultado, especialmente diante do atual cenário de mercado? Fernanda, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu acho que o melhor entendimento desse resultado é primeiro enxergar o benefício do reposicionamento da companhia no segmento de alto luxo. Então, todo esse trabalho que nós fizemos nos últimos anos e um lançamento do empreendimento extraordinário como o Alara Oscar Freire, ainda com sucesso de vendas, essa combinação de fatores, ela impulsiona toda a performance dos nossos ativos, nossos portfólios de outros produtos da mesma forma. Então, é um movimento institucional de toda a companhia, isso a gente começa a entender melhor o reflexo nessa performance, e sabendo que o nosso portfólio de produtos também é bastante competitivo. A gente tem uma equipe de vendas bastante eficiente, a gente tem visto conversões de venda online em níveis históricos aqui da companhia,
E eu destaco também a nossa estratégia de marketing, que foi muito assertiva. Sempre que há uma transição de segmento, há um risco, e a gente foi muito assertivo, especialmente aqui no Alá Oscar Freire. Vamos lembrar que o primeiro trimestre é sempre um pouco mais complicado. Você, um cliente do alto padrão, está disponível para converter uma venda, e a gente foi muito eficiente fazendo ótimas vendas nesse trimestre. Então, em resumo, a nossa estratégia da companhia, o movimento desse lançamento que foi muito importante, toda essa combinação gerou de fato um VSO histórico num trimestre super importante para a companhia nesse momento. Recebemos a pergunta de Bruno Almeida. A margem REF tem apresentado expansão nos últimos trimestres. Quais fatores operacionais ou estratégicos têm impulsionado esse movimento e há perspectiva de continuidade? Bruno, obrigado pela pergunta. Esse é um dos indicadores mais importantes que nós consideramos da companhia, porque ele reflete de maneira consistente, novamente, como eu sempre digo aqui, a nossa estratégia. Então, a gente vem com uma trajetória importante e realista de expansão. Esse resultado está correlacionado ao avanço de vendas e, logicamente, a maior representatividade de empreendimentos de perfil de alto padrão. Como a gente vê, o nosso estoque hoje ele já tem 76% de produtos de alto padrão. Então, à medida em que a gente vai comercializando e avançando com esse mix de portfólio com empreendimentos de alto padrão, a gente tende a ter margens mais elevadas, margem REF mais elevada. Então, o resumo é, novamente, a nossa estratégia tem dado resultado imediato na nossa margem. Eu queria destacar também a nossa disciplina comercial, porque na mesma ponta na composição da margem REF, a gente tem sido muito eficiente também na forma como a gente controla os custos dos ciclos dos projetos, que isso também tem dado uma melhoria contínua na nossa rentabilidade. Recebemos a pergunta de Luiz Nogueira. A companhia tem reduzido os custos fixos, especialmente com a estrutura administrativa. Como vocês avaliam o impacto dessa redução na capacidade operacional e na flexibilidade para responder a eventuais aumentos de demanda? Luiz, obrigado pela pergunta. A questão de redução de custo fixo, evidentemente que quando você reduz a quantidade de lançamentos, e isso vis-à-vis a nossa equipe, a gente tem oportunidades de diminuir o headcount, então nós fizemos dessa forma, mas não é só uma redução. Ao mesmo tempo que a gente fez uma redução, a gente fez uma capacitação nos últimos 4 anos do nosso time para operar nesse mercado. Então, hoje a gente considera uma equipe mais enxuta e mais eficiente, e temos resultados comprovados, né? Esse último lançamento mostrou toda a eficiência do nosso time de produto, nosso time comercial, de marketing, de construção. Então, todas as equipes envolvidas da Gafisa, ainda com uma redução de custo fixo, trouxe esse resultado na prática. Então, o que a gente imagina é que uma das principais motivações para a gente focar no segmento de alto luxo foi essa também, que a gente tivesse uma equipe enxuta e assertiva e extremamente eficiente. Esse é o DNA que a gente quer trazer para os próximos anos aqui da Gafisa, sempre investindo muito em capacitação, uma vez que esse mercado exige muito conhecimento e muito repertório. Então, isso a gente nunca vai abrir mão, mas a quantidade de pessoas, de custos fixos de escritório, isso a gente tem sido bastante eficiente, com muito planejamento em todo o nosso time financeiro aqui na Gafisa. Verificando se temos novas perguntas. Não identificamos novas perguntas. Agradecemos a participação de todos e ficamos à disposição pelo nosso canal de RI, ri.gafisa.com.br. Desejamos um bom dia a todos. Obrigada.